Bom, então é só apertar o OK aí, gente, que vai aparecer para vocês uma mensagem. A gente vai para os informes e a gente começa com a Júlia. A gente dá os informes, para quem não está familiarizado, por círculos, que são esses grupos de trabalho. Aqui na ata tem um esquema de como a gente organiza os círculos, ajuda bastante a entender como que funciona esse esquema. Então, começando pelos informes de recursos e processos, iniciamos uma conversa sobre o orçamento de pré-abertura. Então, cada círculo vai fazer um levantamento de gastos previstos para os próximos meses. Também no recurso de processo está sendo ponderado o papel, atribuições e descrições de secretária do círculo e retomaram o debate sobre o plano de necessidades para vislumbrar um cenário ideal e possível e provisório da Casa Gomo, quanto à infraestrutura e o imóvel. No círculo de relações, que comporta o Instagram, que teve um pequeno aumento de seguidores de 142 para 160. Então, a gente vai passar o Instagram do perfil de pessoal para um perfil profissional. E, para quem puder, pedimos ajuda na divulgação da pesquisa de viabilidade. Se alguém, inclusive, puder mandar aqui no chat, para a gente espalhar para quanto mais. Ó, o Chico mandou, obrigada, Chico. Para quanto mais gente, melhor. Então, se vocês puderem mandar para pessoas para responder essa pesquisa de viabilidade, seria maravilhoso. O jurídico, que também faz parte do Relações, está trabalhando na escrita do Estatuto Social. A gente teve nesse domingo o piquenique, temos piquenique uma vez por mês, todo o último domingo do mês. Dessa vez foi no Parque da Sabesp, no Sumaré. A gente vai ter ainda esse mês um encontro na Casa Planta para apresentação do projeto da Gomo e um encontro de serigrafia que a gente planeja que aconteça na edição do piquenique de maio. Então, o último domingo do mês de maio provavelmente vai rolar esse encontro de serigrafia para a gente marcar as camisetas da Gomo. Ainda no Relações, estamos começando a retomar diretrizes de comunicação para ter mais nitidez do entendimento do que as pessoas estão tendo do projeto da Gomo. No círculo de identidade, continua rolando o estudo da tradução do Manual da Pessoa Cooperante, com adaptações para a nossa realidade e o uso da linguagem inclusiva. Esse manual é feito com base no manual da Paris Slope Food Coop, que é a cooperativa lá de Nova York, que é uma grande inspiração para a gente aqui. Informes de coordenação. A gente atualmente considera que são 29 pessoas fundadoras no grupo. Estamos organizando, como já dissemos lá em cima, o orçamento dos próximos 6 meses, que vão anteceder a abertura e que incluem a abertura do CNPJ, que é um grande passo aí para a Gomo. E olha, a gente acabou 49, gente, os informes. Arrasamos. Valeu, Júlia, obrigado. Então, a partir de agora, fazer fotos da reunião. Antes que as pessoas que possam sair mais cedo, se o pessoal puder abrir um pouquinho, acho que é legal a gente fazer esses registritos. Podemos? Sim. Então, ó, peraí, gente, que eu preciso aqui ajeitar os dedos. Se alguém puder também, Command Shift 4. Preparar. Vai ter uma fotinho. Olha para lá aí. 1, 2 e... Cara do Felipe. Felipe, você está parecendo seus companheirinhos aí. A gente pode fingir que tá falando uma coisa polêmica, tipo, Mais uma, vai, gente. Uma sempre fica melhor que a outra. Preparar, apontar. 1, 2, 3 e... Ai, eu não aguento as caras do Felipe. Pronto, gente, valeu. Eu vou só conferir. Qualquer coisa eu aviso. Valeu, gente. Obrigado pela cooperação de todos. E agora a gente vai seguir para nossas pautas, né? A apresentação de hoje será da política de compras e a gente vai começar com a Helena. Helena, você consegue compartilhar a tela? Se não, posso pedir para outra pessoa. Sim, eu vou tentar aqui, que às vezes meu computador ele tem umas coisas de segurança que eu não sei mexer. Então, deixa eu ver.
Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim? Ah, então maravilha. Só colocar aqui no. Se você Pronto. clicar no slideshow ali, eu acho que ele apresenta tudo. Ele já vai para o modo apresentação. Ah, peraí. Ah, aqui. Tá. Chique. Obrigada. Imagina. Vou só esperar carregar aqui. Ah, bom, é, como a gente falou, a gente tem um tema bastante quente para trazer, que é a nossa política de compras. A gente vem conversando bastante ao redor desse tema, justamente para a gente conseguir entender não só como a Gomo se expressa através dos produtos, né? O que esses produtos representam para a gente nas nossas prateleiras, mas também o que as pessoas cooperantes gostariam de ver nas prateleiras, né? E é um equilíbrio bastante difícil de se encontrar, porque a gente tem alguns princípios, né? Que eu vou passar aqui e Ai, e é difícil a gente encontrar um equilíbrio entre esses princípios e o que as pessoas gostariam de ver nas prateleiras. Então, como que a gente vai escolher os produtos e as marcas que a gente vai vender e consumir na Gomo, né? Lembrando que como ela é uma cooperativa, a gente não só vende, mas a gente também consome os próprios produtos que a gente está oferecendo. Então, a gente tem aqui alguns fatores que nos guiam, né? A qualidade dos produtos, a sustentabilidade, ou seja, tudo que envolve a sustentabilidade desse produto, seja o transporte, seja a cadeia de produção dele, seja o impacto ambiental que ele provoca, desde da sua produção até a entrega, né? A embalagem desse produto, qual é a origem desse produto, então, e qual é o impacto que ele tem na sociedade, né? E como ele é produzido? Ele é produzido de uma maneira amiga, né? Parceira da sociedade, ou ele é produzido de uma forma, digamos, não gentil, para ser bastante delicada. E também o preço, né? Porque a gente sente uma grande dificuldade em aliar todas essas características de produto ao preço. Então, são esses os nortes que a gente segue e a gente tenta fazer com que eles converjam no mesmo ponto e que a gente agrade o maior número possível de cooperantes, né? E oferecendo produtos necessários para que a gente, numa visita só, consiga resolver o que a gente precisa para o nosso lar. Peraí. Ó, gente, estou parecendo uma pessoa que nunca mexeu no computador, né? Então, quais são as características que a gente busca nesses produtos, né? Em todos aqueles produtinhos que estavam ali na mesa, o que a gente busca dentro deles, né? São produtos orgânicos, agroecológicos e provenientes da sociobiodiversidade, produtos que venham de pequenos produtores ou de empresas ou comunidades tradicionais mais vulneráveis, cadeias justas de trabalho, baixo impacto ambiental negativo, ou seja, produtos que não causem um impacto ambiental ruim, produtos in natura ou pouco processados, produtos que são benéficos à saúde das pessoas cooperantes consumidoras dentro de um padrão, né, do que é benéfico, né? Então, produtos que originalmente não vão causar um impacto, por exemplo, no colesterol ou um impacto, sei lá, diabetes, algum problema de saúde que ele pode causar. E produtos que são duráveis e que atendam às necessidades dos cooperantes a preços acessíveis. São produtos que eles sejam de interesse das pessoas cooperantes e consumidoras. Então, não adianta a gente também oferecer todas essas qualidades e a gente não ter uma demonstração de interesse das pessoas que estão participando da cooperativa, né?
Então, a gente tem aqui um gráfico para facilitar um pouquinho a visibilidade desses critérios, né? A gente tem o propósito, né? A inclusão e a viabilidade. Dos nossos propósitos, a gente quer trabalhar com cadeias produtivas mais justas e sustentáveis, com o mínimo de externalidades socioambientais negativas, oferecendo produtos de alta qualidade e com bons preços, e a gente gostaria de fornecer educação para o consumo, ou seja, não adianta a gente só oferecer o produto, mas também é interessante que a gente tenha um grupo para conversar e para trocar sobre os impactos desses produtos, o porquê desses produtos, como usar e assim por diante. A inclusão, ela vem também a partir do que a gente oferece, não é só de quem a gente é, né? Então, esses produtos, eles são diversos, como nós, cooperantes da Gomo, eles participam de hábitos alimentares e de necessidades culinárias e de consumo abrangentes, e a gente gostaria de oferecer um sortimento de produtos que permita diferentes expressões culturais, étnicas e sociais. E é claro que aqui também a gente tem aquela questão de que o Brasil é enorme, a gente tem uma expressão étnica gigantesca, e a gente tem uma questão de que tudo que vem de longe tem um impacto ambiental maior. Então, a gente sempre vai ter algumas questões que, assim, a gente não consegue ter tudo, né? Então, a partir da nossa política de compras, a gente também vai descobrindo que algumas coisas vão ser mais importantes do que outras, e que isso não diminui, né, a expressão daquele produto dentro das nossas prateleiras. E aí a gente vem para a nossa viabilidade, né? Os padrões mínimos de vendas, ou seja, o giro de estoque. O que significa isso? O produto ele tem que ser querido pelos cooperantes. Então não adianta a gente ter um produto na prateleira que não vai ter giro, né? Se ele não tem giro é porque as pessoas ele não agrada tanto assim. Os produtos rejeitados pelo baixo consumo, eles vão ser excluídos, né? Se a gente não está interessado neles, por que eles estão lá? E também, a partir do que está na prateleira ou não está na prateleira, a gente vai trazer conversas e todos nós poderemos pleitear inclusões ou reinclusões de produtos que não estão mais lá. E agora eu vou passar para o Renê continuar. Acho Você que a tá Débora no... continua. Ó, Acho que a Débora, Débora desculpa. continua. Você pode Débora, continuar passando só os slides para ela, por favor? claro, eu bem atrapalhada. Você vai me avisando, Débora. Obrigada, Helena. Muito bem, os critérios para exclusão. Então, como a Helena colocou, nós gostaríamos de ouvir a todos e todas, mas nem todos esses produtos vão estar aptos dentro daqueles nossos parâmetros, né, daquelas listas que foram faladas antes. Ou seja, eles podem apresentar ingredientes ou características, ou até terem de origens diferentes daquelas que foram mencionadas anteriormente, que isso vai ferir os valores e a missão da cooperativa. Ou simplesmente não atendem aos padrões mínimos de qualidade. Padrões esses também serão definidos de forma muito clara e transparente para todas as pessoas cooperantes e consumidoras. A gente entende que tudo isso é fluido, então tudo pode mudar. Então, um ingrediente que hoje não é um ingrediente que nos chame a atenção em termos de saúde ou de qualquer um dos nossos princípios, pode mudar amanhã, como a gente teve casos recentes que aconteceram na mídia. Então, tudo isso vai mudando, a gente gostaria de ser o mais abrangente possível e o mais flexível possível. Próximo, por favor. Obrigada. Aqui são itens, na verdade, são parâmetros que realmente são os que mais nos ferem os princípios da Gomo, o que mais chamam a nossa atenção hoje, para que eles não façam parte da nossa oferta de produtos. Então, empresa cadastrada na lista de trabalho escravo,
isso é confirmado no Ministério do Trabalho. Então, não é por fofoca, é porque realmente essa empresa está cadastrada nessa lista. Produtos ligados ao desmatamento ilegal, florestas nativas, transporte regular de madeira extraídos de áreas de conflito. Isso fere violentamente os princípios de sustentabilidade da Gomo. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala na amplidão maior dessa palavra. Mas nosso primeiro mote é a proteção do meio ambiente e esse respeito. Produtos ou derivados feitos de espécies ameaçadas de extinção. Isso também vem de encontro à nossa premissa de lutar pró-sustentabilidade. Claro que a gente não quer que a Gomo não tem esse olhar desse todo, né? O Brasil tem uma diversidade incrível, maravilhosa e que precisa ser respeitada. E a Gomo quer ser porta-voz desse respeito pelo país e pelo meio ambiente. Produtos contendo organismos geneticamente modificados, os OGMs, que na verdade até o momento tem sido o item de maior dificuldade que a gente enxerga, porque assim muita coisa tem produtos geneticamente modificados, muitos alimentos, muitos materiais, e aí a gente vai ter que ser bastante criterioso e, mais uma vez, flexível, porque senão a gente vai ter prateleira de um item só, porque a exclusão vai ser maior do que a inclusão. Então, a gente também já está olhando e tendo esse cuidado. Próximo, por favor. Isso quer dizer que os produtos excluídos jamais, em tempo algum, poderão ser vendidos? Na verdade, somente poderão ser comercializados os produtos que não possuam outra alternativa e que desempenhem a mesma função e sua necessidade seja atestada em assembleia por decisão favorável de 2/3 dos presentes. O que isso significa? Significa assim, poxa, esse produto tem, por exemplo, que a gente acabou de falar, existe um ingrediente geneticamente modificado. Tem outra alternativa que não tenha um organismo geneticamente modificado? Se não tiver, se tiver, desempenha a mesma função, tanto alimentícia quanto de limpeza, quanto de outro tipo de consumo? E esse produto, ele é indispensável à gama de produtos ofertada pela Gomo? Então, a gente vai sempre fazer essas perguntas e receber essas perguntas de todas as pessoas, para que a gente consiga tomar as melhores decisões e que a gente consiga realmente respeitar a nossa primeira premissa, que é a inclusão. E eu passo a palavra para o Renê. Valeu, Débora. Bom, além disso tudo que a gente trouxe, né, então a gente tem características ali diretamente confrontantes aos nossos princípios, né, que na medida do possível a gente vai evitar né, a gente vai impedir que esses produtos estejam ali, porque a gente entende que de alguma forma eles são prejudiciais para a biodiversidade, para saúde, né, dos cooperantes, e também, além desses produtos que a gente não quer que esteja lá, também tem alguns produtos que a gente entende que também não seriam ideais, mas em algum momento podem ser necessários também por isso, né? Por falta de opções melhores ou até pela própria questão do preço, né? Então, a gente entende que alguns produtos não vão estar em sintonia total com os princípios e valores da Gomo, mas não havendo ali, né, outras possibilidades, eles vão acabar entrando no nosso sortimento. Mas na medida do possível, né, alguns produtos que a gente estabeleceu que iríamos tentar evitar sempre que possível seriam os produtos com aditivos alimentares críticos, né? Seriam isso, corantes, conservantes, estabilizantes e outros antes, e a partir de uma lista objetiva, né, que já existe, a própria Parkslope tem também uma lista de ingredientes que podem ser prejudiciais à saúde e com base em embasamento científico pode gerar doenças.
Então, a gente colocaria sempre que possível, sei lá, tem um, um molho aqui que tem um aditivo alimentar crítico e tem um molho que não tem. Então, eu evito o que tem e escolho o que não tem, né? E também empresas na lista de empresas com reclamações fundamentadas ao PROCON, né? Então, a gente entende também que a gente quer estar trabalhando com fornecedores que têm uma parceria, que tem uma relação de respeito com, com os seus consumidores, né? Que, no caso, seremos nós. Então, a intenção é evitar esse tipo de empresa, que a gente já sabe que, por ela estar cadastrada nessa lista do PROCON, já houve uma avaliação de um órgão regulador público que deu procedência a uma não resolução pleiteada por um consumidor. Então, também tem uma base de dados nacional para a gente poder consultar. Então, esses dois têm parâmetros objetivos para poder consultar. Pode passar, por favor. Tá. E aí? Então, pô, tem critérios de exclusão, a gente tem um monte de produto que a gente colocou um monte de coisa que a gente quer que tenha, mas, pô, tem um monte de coisa no supermercado que a gente, né, tipo, precisa e que a gente às vezes, muitas vezes não tem muitas opções, não consegue buscar para poder atender as nossas necessidades básicas. Então, assim, o foco que a Gomo vai buscar são produtos orgânicos, agroecológicos e também convencionais, né? Eventualmente, a gente vai dar preferência para alimentos que não tenham veneno, né? Mas se tiver algum alimento, alguma coisa que seja necessária que tenha veneno, então a gente também precisa buscar atender aquela necessidade básica dos cooperantes, né? Então, sempre de modo a que isso supra as demandas de compras mensais. Como a Helena falou, a nossa intenção, assim como ocorre na parte slope, é que se a gente está oferecendo um espaço em que a pessoa ela precisa trabalhar para poder consumir, então a gente já está oferecendo um desafio para que ela esteja ali e compre produtos. Então, aquele espaço ele tem que refletir as necessidades dela, para que ela se disponha a estar ali trabalhando e para que ela depois possa oferir esse benefício que é comprar aqueles produtos que estão disponíveis ali, né? Que não seja simplesmente um mero empório, um mero espaço de encontro de produtos nichados ou super específicos, né? Mas a gente quer ter esse equilíbrio, a gente acha que é importante ter esse equilíbrio para que a gente consiga buscar produtos que estão mais alinhados no ponto de vista da sustentabilidade, da qualidade, e também provenham de relações sociais mais justas e benéficas, e que também incluam, né, de um parâmetro aí da realidade, produtos que são necessários para o nosso dia a dia pela simples falta de opção ou pela questão do preço, que muitas vezes é um fator preponderante. Pode passar, por favor. Então, aí a gente traz, acho que para justamente levantar também um debate com todos, de que como a gente pode fidelizar as pessoas consumidoras cooperantes, né? Consumidoras cooperantes para trazer essa ideia justamente que a gente coopera, né? E a gente também consome, né? Então a gente está trabalhando em conjunto justamente para poder ter um espaço ali que a gente possa comprar produtos que nos interessam. Algo poderia ser um empecilho para que você compre na Goma? Então, eventualmente, tem alguma coisa que, tipo, se não tiver ali, vai prejudicar a sua participação? O que seria necessário para que você faça as suas compras majoritariamente ou exclusivamente na Goma? Então, pô, tem pessoas que compram exatamente tudo no supermercado, compram roupa, compram utensílios domésticos, compram, enfim, chinelo. Então, tem pessoas para ela é importante itens de farmácia, então é importante encontrar muita coisa ali para que ela consiga fazer uma grande compra. E para que vale a pena aquele deslocamento até aquele local. Então, o que seria isso? O que seria necessário?
e o que que não pode faltar na cooperativa para você. Então, a gente também, obviamente, acho que de início vamos ter um capital inicial limitado, e aí eu acho que vai existir uma escolha bem crítica, né, dos produtos que vão comprar a, a primeira, primeiro, o início da Goma, a primeira compra, e a gente, a princípio, utilizando a política de compras, né, que seria uma orientação, a gente vai tentar priorizar isso, as qualidades positivas, aquilo que nos interessa mais, aliando sempre o que a gente considera que são itens de alta qualidade, sempre com produtos com preço acessível, né? Então, tentando manter sempre no mínimo duas opções e, na medida do possível, também sempre produtos acessíveis, né? Com bons preços, mas também da melhor qualidade possível. Então, acho que a gente quis trazer tudo isso para gerar justamente essa reflexão, também contribuir para o aperfeiçoamento da própria política e, assim como a Débora trouxe, entendendo que também isso é um documento fluido e que, conforme a cooperativa vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, vai entendendo os desafios práticos também de comprar e revender esses produtos para as pessoas consumidoras cooperantes, como que a gente vai conseguir, de fato, respeitar esses princípios, esses valores que a cooperativa entende que são que compõem a sua personalidade em questão de comunidade. E é isso, gente. Acho que agora a gente encerra aí a apresentação. Tem uma série, acho que tem uma série de comentários aí no chat. Eu não sei se alguém pode auxiliar na organização. A gente pode trazer eles numa rodada de dúvidas e reações. Helena, acho que pode encerrar a apresentação, compartilhamento. Obrigado. Então, acho que antes de mais nada, eu acho que eu queria trazer aí alguma pergunta. O Luciano A fez uma no chat, acho que pode chamar ele. Uhum. Luciano, você quer trazer? Acho que o Luciano estabeleceu aqui como pergunta mesmo. Não sei se eu estou vendo mais alguém que colocou como pergunta. Então, Luciano, você quer comentar? Quer fazer sua pergunta com mais detalhes? Oi, boa noite. Não, na verdade, eu vi vocês falando dessa coisa de dar uma preferência para os produtos orgânicos, agroecológicos, tudo. Gostaria de saber, quando a gente fala disso, a gente está falando do quê? De produtos certificados? Porque para agroecológicos não existe nenhuma certificação ainda. Na verdade, o termo agroecológico é super amplo, né? A gente está discutindo isso, inclusive, na aba, assim. E eu queria saber se vai bastar essa certificação ou se vai ter um acompanhamento dessas propriedades de perto, saber como se dão as relações de trabalho, as relações de produção, as relações com a comunidade, com o meio ambiente, se a gente vai conseguir ter perna para isso. Perfeito. Não sei se a Helena ou a Débora quer comentar, senão depois eu posso também adicionar uma. Eu posso comentar. A ideia é que a gente tenha uma relação muito próxima com os fornecedores, né? Então, é claro que hoje a gente tem uma questão de mercado, né? Quanto mais a gente se afasta do fornecedor, mais a gente precisa de certificado, né? Porque a relação é tão distante que a gente acredita mais no certificado do que no agricultor. Então, eu acho que também a nossa função como, eu acho que intermediário, né, entre os cooperantes de maneira geral, assim, todos nós, e o agricultor, o fornecedor, é também nos certificar, né, e é isso através de uma base de confiança e visitas e conversas, de que aqueles produtores, eles realmente têm um manejo agroecológico, de que eles têm um manejo orgânico, e não necessariamente um selo, porque a gente sabe também que o selo, ele é uma coisa que encarece o produto, né? Ele te dá a garantia. Você pode falar, todos os nossos produtos são orgânicos, porque se você falar que é orgânico e não tiver o selo, também você pode ser multado. Tem várias coisas que são dentro de regras, né?
Mas a ideia é realmente a gente ter uma relação muito próxima com os fornecedores para a gente poder afirmar o tipo de manejo deles, não necessariamente através de um certificado, de um selo, enfim. E aí também cabe a todos nós, como cooperantes, participar nesse momento. E se a gente souber, né, talvez se passou alguma coisa que passou para a gente como agroecológico, mas você conhece aquele fornecedor e você fala, ó, esse cara aí tá usando agrotóxico, eu acho que isso também é muito legal, porque a gente vai ter esse espaço de conversa. Então, realmente é uma troca em todos os aspectos, assim, não é uma coisa tipo, tá na prateleira, eu tenho que aceitar, né? A ideia de ser uma cooperativa é justamente a gente poder todo mundo participar. Não sei se eu respondi, mas... Chico, você quer complementar a resposta ou você tem uma outra pergunta? Tá, beleza. Então, eu vou complementar só a resposta da Helena como cooperante. Eu acho que tem um viés aí pragmático, que é perante a lei orgânico, é só o que é certificado. Então, o que a gente vai poder divulgar dentro do espaço da cooperativa, que é orgânico, é só o que vai ter o selo, né? Infelizmente, seja ele participativo ou seja ele por auditoria. E a gente vai ter também o agroecológico para abranger também, justamente porque a gente entende que o orgânico não necessariamente ele é o ideal em alguns. A gente pode ter latifúndios, né, com a produção orgânica e aí também qual que é a diversidade que ele traz, qual que é o benefício para a sociedade, para o meio ambiente que ele traz, né? Então acho que também a gente leva isso em consideração. E o agroecológico ele traz isso né, da interação com os ecossistemas naturais, com a biodiversidade, favorecer essa produção diversa. E a gente tem alguns parâmetros para poder conseguir acompanhar o agroecológico. Então, bom, de uma forma mais prática, por exemplo, quem é orgânico e não consegue comercializar porque não tem o certificado, mas tem o OCS, eles poderiam entrar nos produtores que a gente chamaria de agroecológico, mas na verdade que seria sem veneno, né? E a gente também tem um protocolo de transição agroecológica do governo do estado, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que também pode ser um norte com alguns produtores que, de alguma forma, estão sendo, né, tipo, respaldados pelo protocolo e por seguirem algumas diretrizes agroecológicas ali, buscando essa transição da produção convencional para a agroecológica. E aí a Helena também trouxe vários pontos disso, né? Que eu acho que isso daí de organizar, visitar, vai demandar uma estrutura maior e a gente vai ter que selecionar com carinho quais fornecedores a gente vai investir nisso. Afinal, tendo um sortimento de supermercado, a gente não vai conseguir ter uma relação próxima com todos os produtores, a gente vai ter que escolher quais a gente vai ter e quais a gente vai acessar através de distribuidores. Luciano, você tinha levantado a mãozinha, você quer complementar a sua pergunta? Você quer dizer se já foi atendida? Já foi contemplado, já, obrigado. Imagina. Bom, Chico, você quer fazer uma pergunta? Você tinha levantado, abaixou? Não? Show. Cris, pode falar, por favor. Oi, pessoal, queria agradecer, achei que foi bem abrangente, está bem afiado a proposta, contempla tudo que a gente pensa, acho que está bem bacana. É, Fiquei, assim, só um pontinho, assim, para comentar. Teve um curso recente lá nos territórios do Movimento Sem Terra com um camponês, que ele falou muito da questão da sazonalidade dos produtos, da gente, por exemplo, querer comer alface no verão, que com as mudanças climáticas é uma época de cheia, de enchente, e os produtores vulneráveis normalmente estão com as hortaliças assim, sem condições de produzir, mas a gente, doutrinado pela prateleira do mercado, quer comer alface no verão. E o alface agora está uma produção bacana, porque parou a chuva, eles fazem as hortinhas lá, controlam um pouquinho a irrigação e vem bonita, mas agora ninguém mais quer comer alface. Então tem uma questão, eu coloquei alface, mas ele falou de vários produtos, fez uma fala incrível na aula dele sobre o quanto a gente está doutrinado pela prateleira, né? Eu acho que isso entra na questão da educação de consumo, né? Acho que é um ponto para a educação de consumo, mas talvez pensar nessa questão de sazonalidade mesmo, né? E dos produtos da floresta, né? Que a gente também tem aquelas brincadeiras de quantas frutas você conhece, sei lá, enfim, do Nordeste. A gente conhece muito pouco. É lógico que a gente está longe,
Mas, enfim, tem floresta aqui perto, a gente tem Mata Atlântica, então sei que está contemplado, vi lá a floresta, mas a sazonalidade eu não sei, eu não vi tão destacado e eu fui tocada, assim, porque eu sou uma pessoa que busco, né, ter um consumo consciente, mas ele fez uma fala muito clara, muito assertiva sobre o quanto eu ainda estou nesse padrão de no verão quero comer salada, no inverno o que que tem para comer, e a gente não está tão conectado com a terra mais, né, para ver mesmo o que que é sazonal para esses pequenos produtores, que é mais fácil para eles produzirem, né? Porque quando você tem uma estrutura que te dá uma produção, que você põe os moranguinhos numa estufa, enfim, você faz toda aquela parafernália para produzir, lógico que a gente tem que apoiar os pequenos produtores que estão com capital fazendo isso, mas pensar também nos produtos mais rústicos da terra, que estão adaptados aí às mudanças climáticas também, e acho que isso vai na educação, né? Na educação de consumo. Então, Cris, obrigado. Só para a gente ter um pouco mais de nitidez, alguém mais tem alguma dúvida? Que aí eu acho que a gente segue a linha da Cris e vai para uma rodada, então, de sugestões. E aí a Cris trouxe a questão da sazonalidade. Aí eu acho que a gente pode ver já, então, reações com possíveis sugestões, então, e Ah, eu considerações. queria só complementar essa fala da Cida agora. Uhum. Além de sazonalidade, que é uma coisa importante, é querer comer alface, né? Além de ter essa história da sazonalidade, é o que a gente está consumindo. Porque a gente tem hábito de comer alface, cebola e tomate, e por curiosidade, são as hortaliças mais difíceis de produzir. Tomate dá um monte de problema, super estufa, enfim. Então, esse tipo de. Não só a sazonalidade, mas o que é mais disponível, mais resistente. O pessoal da horta planta alface porque é alface que vende, né? E, na verdade, você tem dezenas de outras saladas, inclusive, que talvez dessem no lugar do alface. Então, tem rúcula, tem agrião, um monte de espécies, tem as punks, né? Tem outras alternativas. Então, acho que essa discussão é uma discussão importante. Então, independente se vai ser orgânico ou não, se vai ser... porque eu não acho isso um problema, realmente não acho isso um problema, acho isso uma coisa fácil de resolver. A Tânia mesmo, da Casa Planta, faz parte do grupo. A Tânia fornece alimento orgânico de quintal, ela conhece todo mundo, o circuito é curtíssimo de fornecimento, né? Então, não acho isso um problema. Não acho, para mim, não é nenhuma questão, sinceramente. Eu acho que tem os termos, ok, a gente precisa oficializar, mas eu acho que todo mundo entende o que está falando de orgânico e agroecológico. Agora, tem também uma questão, e isso é sempre um problema, que é a história do volume, né? Quando você está lidando com um pequeno fornecedor, a maior dificuldade é atender o volume. No começo, pouco provavelmente vai ser uma questão, né? Você deve ter poucas pessoas, o início é pequeno e tal, mas vai começar a acontecer de você não ter suficiente para as pessoas comprarem, né? E vai acontecer de que a gente está falando de conseguir, né, fazer uma visita e conseguir comprar tudo o que precisa. É muito provável que as pessoas vão a Gomo no dia que elas vão prestar serviço lá e façam as compras. É muito provável que isso aconteça. E aí, nesse dia, não tinha alface, nesse dia não chegou a verdura, nesse dia não estava a fruta, né? Então, essas coisas eu acho que são mais difíceis de lidar logisticamente e volume, do que necessariamente a origem do que é in natura. E esse tipo de consumo, né? Vai ter alface? Precisa ter alface? O repolho dura um mês, o alface dura 3 dias, sendo orgânico ou não, sabe? Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que precisa ser levado em consideração. Ótimo, Raquel, obrigado. Eu acho que a gente segue para o Chico, depois para o... Aí eu não sei se foi, eu acho que o Beto está com a Foi o mãozinha Beto, depois a levantada. Marília. Uhum. A partir do que a Cris falou, acho que é muito importante essa questão da educação. Eu acho que a gente vai ter isso dentro da Gomo, mas uma coisa muito real que a gente tem que lidar é que a gente precisa de giro, senão a gente não existe. Então, a gente vai vender muito alface fora da sazonalidade, pelo menos no começo. E acho que dentro vai ter uma questão de tentar construir uma cultura. E aí essa cultura vai se transformar exatamente no perfil de consumo.
Talvez tenham campanhas dentro, né? Gente, abril, não comprem alface. Boicota a sua própria cooperativa e não comprem alface, para mostrar que não queremos comprar em abril alface, né? Na época, alguma coisa assim. Isso vai ser super importante, né? Porque a gente vai lidar, eu acho, com essa questão exatamente de pesar sempre, né? E foi o que a Raquel falou. De certa forma, as pessoas que estão aqui são pessoas interessadas, são pessoas que têm um pensamento de querer repensar o consumo e de dar o seu tempo. Mas eu imagino que, assim como na Park Slope, na Laluve, a pessoa cooperante regular é a pessoa que vai lá, cumpre suas 3 horas do mês, faz sua compra e vai. E ela vai querer que a sua compra, no dia que ela for, tenha o máximo de coisas possível. E acho que a gente tem que trabalhar de certa forma para que isso ocorra. É claro que a gente não tem que ficar, né, escravizado por isso, não, senão essa pessoa vai sair, mas a gente tem que dar uma boa medida nisso. Uma coisa que a gente estava vendo no financeiro é exatamente isso, de quantas pessoas cooperantes a gente precisa para se manter minimamente e qual é a cesta média, né? Quanto que as pessoas precisam comprar. Por isso que a gente fala que a Gomo vai precisar tentar suprir quase tudo, assim. Né, a galera da Lalu falou, uma das coisas que a gente consegue vender mais barato por uma questão de mercado aqui é pilha e lâmpada. Eu penso, nossa, como vai vender pilha e lâmpada? Será? Será que a gente vai conseguir um preço super competitivo também? Não sei. Acho que no começo a gente vai entendendo o que esse grupo, essas pessoas que estão aqui hoje, por exemplo, precisam comprar. Foi um negócio que o Renê colocou lá na apresentação, né? O que você compra? Porque se eu vou lá na Gomo, compro todas as minhas coisas orgânicas, e daí eu saio da Gomo e tenho que passar num outro mercado para comprar minha água sanitária, meu papel higiênico, minha bolacha que eu como uma por mês, assim, a gente tem que aproveitar e ver o que a gente consome de fato. Porque às vezes também a gente vai preencher e falar, não, eu consumo isso, 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 e na verdade você consome um monte de coisa que você nem tá ligado, assim. Então a gente precisa entender o que as pessoas consomem e dar a possibilidade delas consumirem com a Gomo, sabe? Para poder fazer girar o máximo possível. Acho que era meio isso que eu queria falar. Obrigado, Chico. Então, só para dar nitidez, principalmente para quem está escrevendo, acho que a gente já está numa rodada de reações aí, barra sugestões. Eu acho que o Chico foi mais uma reação, né? Mas aí, então, só para... Acho que não tem nem mais uma dúvida em si. Então, Beto, depois Maria. Na verdade, até fiquei em dúvida se falava ou não, mas bem concordar com a Cris, que essa questão da sazonalidade, achei ótimo, da doutrinação das prateleiras, acho que a gente tem que ter um trabalho educativo bem forte nesse sentido, e principalmente porque, na verdade, a sazonalidade da natureza deveria ser a nossa também, né? Então, a gente alternar, em vez de comer alface o ano todo, comer alface na época que é outra coisa, comer outra coisa, vai fazer bem para a gente também, né? Então, só lembrar, só reforçar essa ideia que você falou da formação, né, educação nesse aspecto, que eu acho que a gente é bem pouco formado para isso. Só isso. Só tem uma coisa, tem um parágrafo no texto. Parabéns pela síntese que vocês fizeram do texto. Foi ótimo. E só tem um parágrafo que tem uma coisa esquisita, depois eu digito o que é. Eu acho que faltou alguma palavra, alguma coisa que está meio estranha. Tá bom? Valeu. Posso falar? Em relação à minha dúvida, eu acho que as diretrizes estão excelentes, dá gosto de ver, mas a gente pensa, e alguém até comentou, o papel higiênico vai dar o que falar, né? Eu sempre penso no papel higiênico, né? Eu penso que vai ter lugares em que a gente vai ter que pensar quem está fazendo menos pior, né? E talvez o papel higiênico seja um desses. Então, vamos tentar pegar o mais próximo? Vamos pegar alguém que realmente faça um reflorestamento bacana, mas assim, vai ser o menos pior, né? E acho que a gente tem que estar preparado para isso se a gente quiser ter papel higiênico em casa, assim, né? Eu acho que existem opções de não ter, né? Chuveirinho, sei lá o quê, mas acho que enfim, a gente vai ter que olhar para a realidade e lidar com ela, né? Eu queria só comentar rapidamente, eu me lembro de uma
Atlético que eu vou pedir Tá pro bom, Papai Fifi. Noel. Eu me lembro de uma produtora, que produz para a CSA, que é comunidade que sustenta ou sustentada pela agricultura, somos todos nós, é, é, ela falando que ela ficava lá plantando alface e ela tinha que ficar arrancando beldroega e outra plantinha que eu não lembro o nome, que são alternativas ao pé de alface, que dão como mato aqui na nossa terra. Então, assim, a gente precisa aprender quais são essas coisas que dão como mato aqui, sem esforço, né, que estão aclimatadas para o nosso país e começar a fazer uso delas, né? Então, acho que vai ser bem importante mesmo ter esse aspecto na nossa cooperativa de uma cozinha experimental, gente ali mostrando como fazer, uma lanchonete, tudo. Gente, e tudo isso pode não acontecer na abertura, mas é importante que a gente tenha esse espírito dentro da gente para que essas coisas sejam viáveis. E outra coisa que eu acho que é um sonho que para mim faz muito sentido dentro da cooperativa é pensar em pessoas, e eu tenho falado com bastante pessoas, que acham difícil, por exemplo, doarem sim, às 3 horas a cada 4 semanas. Mas que eu falo, e se tivesse um intensivão de um final de semana, você sair de São Paulo bem cedinho, ir para um organismo agrícola parceiro e ficar lá o dia inteiro, eventualmente dormir lá, e o dia seguinte, e aí você resolve 4 meses de trabalho que você deve, ou você fazer carreto de bicicleta, matar 2 ou 3 também, 2 ou 3 turnos, e aí as pessoas ficam muito empolgadas. Entende? Porque, primeiro, a gente faz esse vínculo, né? Uma das coisas que a gente quer com essa cooperativa é trazer consciência, e consciência de onde vem a nossa comida, né? Então, eu acho que a gente vai ter, não no começo, gente, se nós abrirmos com 300 pessoas, essas 300 pessoas vão estar lá no rolê da loja, enlouquecidas. Mas na hora que nós formos 700, ou 1.500, ou 1.000, não sei, vai chegar um momento que a gente vai ter mais gente do que precisa para girar a loja. E aí a gente vai ter que botar esse povo para apoiar. Ai, cadê o Luciano? Ó, Luciano, aí você vai pensando aí nos seus mutirões, você vai falar assim, ó, preciso de 15 pessoas no final de semana X de maio. E a gente vai lá e vai ter o pessoal botando o dedinho e a gente mandando para o seu organismo agrícola. Então, eu acho que uma coisa importante a gente vai ter todas essas diretrizes, a gente vai ter a loja aberta, etc e tal, mas a gente precisa ter os sonhos também. A gente precisa ter esses lugares que a gente quer muito e que a gente entende que são fundamentais para esse projeto. Obrigado, Marília, Lúcia, e depois vou falar com o cooperante. Lúcia, você está aí? Bom, enquanto a Lúcia não aparece, eu vou falar, aí se ela voltar, a gente volta para ela. Tem essa discussão da política de compras, ela começou com várias conversas que incluíram sortimento, apesar de a gente não ter se debruçado ainda propriamente dito sobre o sortimento, lá no Recursos e Processos. A gente já levou também para discussão no Círculo Mãe, né, Recursos e Processos, nossa frente de trabalho, e já também discutimos no Círculo Geral. E tem várias coisas que a gente gostaria de incluir, até como produtos a serem evitados, né? A gente trouxe, tipo, questão de produtos embalados em plástico. Então, assim, sei lá, tem uma saladinha pré-cortada dentro do plástico, lá, um produto que ele vem num plástico, mas ele é desnecessário. Assim, de maneira geral, o plástico a ser evitado de forma geral, apesar de entender que ele serve um propósito, né, em algumas situações, frutas delicadas, enfim. Mas isso era uma coisa que a gente viu que era difícil, ali não havia havia uma objeção maior que não podia ser superado, então a gente deixou de lado, enfim, dentre outras coisas. E eu acho que a sazonalidade ela é um critério positivo, mas eu acho que ela está meio implícita, né? A gente criou um documento até para guia dos compradores, para ser um apoio para a política de compras. Mas a gente não colocou ela explicitamente, acho que talvez por um primeiro fator, que a gente vive num país de proporção continental, então talvez tipo, o alface ele não esteja sendo, tipo, não esteja no melhor
momento aqui, na época, para produzir aqui, mas vai ter alguém produzindo num outro lugar, ou, né, uma fruta, tipo, que não está rolando bem aqui, mas está rolando bem em outro lugar. E acho que isso que o Chico trouxe também, de tipo, pô, sei lá, se não tiver moranguinho para todo mundo comprar na loja, vai ter gente reclamando, né? O cara quer o moranguinho dele, ele quer lá, tipo, a pera, a maçã, a uva, não importa se está vindo, né, de 2.000 quilômetros de distância, ele vai querer que esteja lá, e se não tiver, ele vai procurar em outro lugar, entendeu? E é ruim isso, mas aí eu acho que assim como isso, né? Tipo, ultraprocessado também foi uma coisa que a gente queria colocar para evitar, ou para até ser um critério de exclusão, mas é isso, né? Tipo, pô, e a bolachinha maltada? Então, a gente tem que lidar também com os hábitos alimentares das pessoas, que por mais que não sejam ideais, sem saber que pode rolar um prejuízo para a própria pessoa, né? Questão de saúde e tal. A gente vai ter que trabalhar muito nessa questão da educação para o consumo, para ela entender e respeitar a sazonalidade, porque senão a gente corta na própria carne, assim, aí o supermercado, infelizmente, tem essa lógica meio cruel e a pessoa vai precisar ir lá e vai precisar querer comprar tudo, que é diferente de um grupo de consumo tradicional, que é diferente, sei lá, de outras propostas que também comercializam produtos semelhantes. Então, acho que é isso. É legal ter punks, por exemplo. Pô, ter punks é sensacional, mas aí a pessoa quer que tenha 5 variedades de alface, né? Tipo, e aí agora, tipo, se não, couve, tem várias variedades de couve, mas se não tiver a couve manteiga, ela vai estar ruim. Ela quer a couve manteiga. Então, é um negócio que eu acho que a gente também ficou pensando que quanto a gente investiria de energia na construção desse documento, né, e nas diversas desdobramentos que ele pode ter, e quanto que a gente também, putz, vamos fazer o melhor que é possível para agora e também vamos pensar ao longo da vivência que isso vai gerar, né, de comprar, fazer a primeira compra, de ver o espaço funcionando, o quanto que isso se adapta ou não, né, tipo, que nem a Marília falou, às vezes se eu comprar um papel higiênico reflorestado que vem com sementinha ali, ó, já planta, já nasce a árvore. Mas quanto que vai custar isso, né? Às vezes vai precisar de um papel higiênico barato, que as pessoas têm disponível para comprar. Tipo, algo acessível, né? Tipo, ó, eu queria comprar um neve folha quádrupla, mas eu tenho que comprar um de folha dupla, que é o mais barato, lá, 20 mangos, eu levo 12 para casa. E dura o mês inteiro. Então era isso. Passo para a Débora e depois para o Chico, eu acho que Vê a só se gente a pode Lúcia encerrar. quer falar, que ela chegou a abrir a câmera dela. A Lúcia, é verdade. Lúcia tá aí? Tô, Então, Lúcia, depois para a Débora. tô aparecendo, que eu não tô me vendo, mas Tá. eu acho que essa fase, né, de tomar essas decisões, ela é difícil mesmo. Então, eu imagino que, como o Chico falou, né, tem um começo, que é um começo. A gente, essa caminhada da cooperativa, ela vai ser muito dinâmica, ela vai ser muito fluida. Mas uma coisa que eu tenho muita noção, assim, né, porque trabalho com público e tal, as pessoas às vezes não fazem as coisas por falta de informação, por falta de educação mesmo, né? Educar não é você dizer que o que eu acho que é melhor, mas é você poder municiar a pessoa de dados, de informações para ela decidir, né? Então, talvez no primeiro momento, respeitando, né, todos os princípios, mas vai ter que ter um pouco daquilo que não seja totalmente ideal, né? E o que eu entendo é que realmente algum trabalho de educação seria bem interessante que tivesse assim na, no DNA, né, da Gomocop, oferecer isso, né, para as pessoas. Acho bem importante isso. Valeu, Lúcia, muito obrigado. Então, a gente leva para a Débora e depois a gente passa para o Chico. Eu acho que a gente pode encerrar essa rodada. Obrigada, Renê. A Ródia, aquela grande indústria, há muitos anos, lá no ABC,
lançou um monte de cooperativas, principalmente os funcionários da Ródia. Era colocado exatamente dessa forma. Funcionário da Ródia, com esses termos, podiam comprar na cooperativa. Eram lojas super pequenininhas que atendiam essas pessoas. Tinha tudo que essas pessoas precisavam? Não. Eram todos os melhores preços? Não. Hoje a gente tem todas as co-ops, eu acho que são 33 co-ops no ABC, que é um grupo de cooperativas. É a mesma coisa, são lojas pequenas, às vezes elas estão a 2, 3 quilômetros umas das outras, não atendem todo mundo. Eu acho que a gente nunca, em momento algum, nem quando a gente atingiu o sonho da Marília, que é a gente ter pelo menos 2.000 pessoas cooperantes, a gente não vai conseguir satisfazer a todos e todas, e todos os gostos, e todas as necessidades de todas as pessoas, absolutamente. Depois tem outra coisa, a gente pode ter lá o papel higiênico, né, a melhor marca possível, no melhor preço possível, mas se algum hipermercado lançar uma promoção de uau, leve 5 e pague 2, tchau, fica tudo na nossa prateleira. E os caras vão correr. Então, as pessoas vão. Talvez até a gente, como cooperante, a gente também pulverize um pouco as nossas compras naquele mês que o bolso aperta um pouco mais, porque a gente, feliz ou infelizmente, a gente quer viver fora do sistema, mas a gente está dentro do sistema, a gente está dentro da cidade de São Paulo, que é um mundo capitalista feroz. Então, eu não acho que a gente precise. Eu não sei, isso é uma posição unicamente minha, não é a posição da Gomo, não represento a Gomo neste momento, represento a cooperante Débora. Eu não acho que a gente precise ser tão posista e achando que nós somos tão maravilhosos e maravilhosas que nós vamos ter tudo que nós mesmos precisamos. Não vamos ter. Não vamos ter água sanitária, não é legal, talvez não tenha necessidade de ter, eu posso muito bem ir lá no Açaí comprar água sanitária se eu preciso super, ou se eu ainda não aprendi como é que eu vou fazer de outra forma. Então, aí, ó, o sonho da Marília, a Gomo pode mostrar qual a alternativa para água sanitária que eu posso usar na minha casa, sabe? Para sapólio, para tudo isso. Então, a gente também pode ensinar. Então, mais uma vez, a Alicia falou muito sobre educação. Então, sim, eu acho que vamos levantar essa bandeira da educação e eu acho que a gente, talvez, vamos repensar a nossa preocupação de ninguém, de satisfazer. Ah, então tá, numa única ida eu vou na Gomo e compro tudo que eu preciso. Além do que isso, assim, é uma coisa muito nossa, né? Porque na Europa, por exemplo, as pessoas saem semanalmente ou 2, 3 vezes por semana para comprar as coisas que precisam, porque vão cozinhar fresco. Então, eu vou comprar ali ingredientes frescos para poder cozinhar. Então, se eu vou trabalhar, se eu vou dedicar 3 horas a cada 4 semanas para eu ir para a cooperativa, eu vou comprar para o mês inteiro? Então, se eu comprei alface naquele mês, ou que seja beldroega, taioba, tanchagem, o que for, vai estar mega murcho. Eu não vou conseguir usar isso durante um mês. Então, a gente está tropeçando em algum lugar, está super em tempo de corrigir, mas a gente precisa tentar dar essa viradinha de chave e não achar que a gente vai ser a solução. A gente vai ser a solução de outra forma, dessa forma de ser inclusivo, dessa forma de ser educativo, dessa forma de buscar os melhores preços e, mais ainda, dessa forma de buscar fazer essa corrente de cooperação, onde a gente traz esses pequenos produtores e agricultores para a luz, né? Porque a gente vai virar os holofotes para que eles possam ter vida. Isso já é uma glória. Então, eu fico pensando nisso. E uma coisa que a gente precisa fazer, Renê, você me apertou essa chave hoje, que é abrasileirar. Então, a gente precisa abrasileirar. Alface é nosso? Não, foi introduzido. Mas a gente tem alguma coisa nossa. E isso vale para os nossos termos. Por mais que a gente use tanto a Park Slope quanto a Laluf como exemplos, a gente está aqui. A gente é latino, a gente é raçudo, a gente é brasileiro. E está tudo bem.
eu não sei. Desculpa aí a diarreia cerebral, foi violenta, mas Tá ótimo, Débora. estou mais leve. Obrigada. Obrigado aí pela diarreia. Agora a gente passa para o Chico, e aí eu vou pedir, Chico, também, se você puder tentar ser um pouquinho breve. Eu acho que seria bacana. Acho que a gente falou muitas coisas interessantes, mas eu senti falta da gente trazer algum ponto relacionado àqueles desafios, né? Aí eu queria fazer uma rodada super expressa, chamando cada um para falar. E o Chico já pode até começar, já que ele já vai ser o primeiro que está com a mãozinha levantada, em uma frase, o que você espera da Gomo, né? E nessa questão, tipo, de compras, você como consumidor, você vai chegar lá, como você enxerga a Gomo? Então, eu queria que vocês trouxessem uma frase. Aí o Chico faz a sua consideração e já traz a sua frase. Eu vou começar com a frase. Eu espero encontrar a maioria das coisas que eu consumo, realmente. Só para dizer, a Coop que a Débora comentou, ela realmente era da Rodia, começou assim, aí ela se independencializou. E a Coop é muito grande, na verdade, Débora, não é lojinha pequena, não. Uma vez numa Coop de Tatuí, eles vendem geladeira, tipo um Carrefour, o bagulho é gigantesco. Então, eles são bem grandes, na verdade. E aí, fiz até uma lista aqui das coisas que eu quero falar. A partir disso que o René falou, né? Ah, o cara quer comprar alface, quer não sei o quê, a gente tem que dar para ele, né? Coisa assim. Eu acho que a gente vai entender muito qual é a pessoa cooperante que a gente valoriza, né? Tipo, porque eu acho que também não é a gente ficar na mão das pessoas cooperantes que querem que tenha tudo e, assim, né? Vamos ver o que vai ser a cooperativa nesse sentido. Mas acho que a pessoa cooperante que a gente valoriza, primeiro de tudo, é a pessoa que faz o seu turno. Isso a gente vai ver muito na prática. Essas pessoas vão fazer os turnos, se elas vão acabar faltando, aquela coisa tudo. Então, se a pessoa faz o turno, eu valorizo muito essa pessoa cooperante, assim, pessoalmente, e acho que é ela que vai entender as compras, a coisa toda, porque ela faz o turno, geralmente é a que compra também, né? E a nossa ideia, a partir até do que a Débora falou, se contrapondo um pouco, eu acho que é ter preço competitivo. É tipo, tem uma promoção de papel higiênico lá no Carrefour, mas, mano, eu vou ter que pegar o carro e ir um pouco mais longe, comprar os papel higiênicos que estão em promoção, mas as outras coisas que eles vendem, talvez a Gomo vende um pouco mais barato e cobre essa promoção, no fim das contas, né? Que a ideia é, como na prática, a gente... E, claro, é uma questão cultural. Talvez essa pessoa que tem esse pensamento assim, vou lá, não sei o quê, não vai ser a pessoa que vai ser tão envolvida com a Coop. Não sei exatamente, fico me perguntando. Não que eu não vou deixar de comprar Total em qualquer outro lugar. Eu moro do lado do Feira Livre. Vamos ver como vai ser isso, por exemplo. Mas eu, necessariamente, como falaram, vai ter a compra do mês, não do mês, mas a compra mensal. Eu não necessariamente vou comprar tudo que eu preciso por mês, mas uma compra que uma vez por mês eu vou lá e gasto uma cesta média aí, não sei, de 250, 300, não sei, porque eu vou comprar um monte de coisa. Não sei, isso já é uma base, né? E aí outra coisa que eu tinha anotado aqui, para não esquecer, e uma coisa que a Lúcia falou, né, também do começo, eu particularmente, eu gosto muito de olhar sempre a Park Slope e a La Louve, eu vejo a Gomo como em direção a isso, assim, eu acho. E a Park Slope tem 50 anos e vende Nutella. Então não é uma coisa do começo, que a gente no começo vai vender mais coisa ultraprocessada, não sei o quê, porque por mais que as pessoas tenham informação e elas têm que ter, eu acho super legal, ela tem o poder de escolha e ela vai querer comer a coisa que ela sabe que não faz bem, mas ela acha gostoso, meio que, e a vida é dela, não sei, coisa assim. Então a gente vai entender muito na prática, acho. Então eu sempre olho a Park Slope e a La Louve para entender essas questões de consumo. Acho que a cara da Gomo vai ser isso, de eu consigo comprar, se eu quiser comprar só orgânico, eu consigo, e se eu quiser também comprar outras coisas convencionais, eu consigo. Mas aí, claro, é o grande desafio de ter um lugar grande, que comporta tudo isso, de ter muita gente junto. Mas é isso, a ideia é, quanto mais gente tiver na Gomo, maior é o giro e mais a gente consegue preços mais baixos. É isso aí. Ótimo, Chico, obrigado. Raquel, pedi para você trazer a sua frase, você levantou a mão. Se você quiser comentar alguma coisa, eu pedi para você ser super breve, porque a gente está com o tempo já bem avançado, a gente precisa ir para o nosso check-out. Então, a gente vai começar com a frase Raquel, depois Luciano. Você Bom, espera... eu imagino... Estão me ouvindo? Sim. Eu tenho uma ideia parecida com a do Chico, assim, até porque a Débora levantou alguns pontos importantes
embora eu não concorde exatamente com todos. Mas sobre a Coop, isso, assim, a Coop não é uma cooperativa de funcionários há muitos anos e é caro e é capitalista e é péssimo. A única vantagem de comprar na Coop é que você vai ter tudo e é tudo da marca mais top master das galáxias. Fora isso, não tem nenhuma vantagem, é caro, inclusive, e é gigante, como o Chico falou. Mas o que a gente estava, uma das coisas que eu acho importante considerar, são algumas coisas que eu quero pontuar. Uma não vai ser perto para todo mundo. Então, eu não vou, não importa onde vai ser, não vai ser perto da minha casa. E aí eu não vou prestar serviço num lugar e ir lá fazer compras toda semana, que eu não estou na porta, né? Eu vou fazer compra na feira, provavelmente. Então, eu só vou lá quando eu estiver lá, provavelmente, comprando. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que o René falou, e é uma coisa que também me deixa muito, é sobre plástico, sabe? Claro que você vai vender de tudo, você não vai conseguir eliminar o plástico, obviamente. Você vai conseguir eliminar o plástico da escova de dentes, já que vai se vender de tudo. Mas principalmente o que é in natura com embalagem plástica, e isso é uma questão que acho que precisa ser pensada, porque eu já tenho estudos, eu conheço gente que não compra se tiver plástico, e os donos dos supermercados põem o mesmo produto, um terço das embalagens de papel e o resto de plástico, porque as pessoas não levam o papel, porque tem preconceito de comprar. Então, isso é uma coisa que precisa ser discutida. E aí, uma outra coisa que eu quero pontuar, que vai um pouco em linha com o que o Chico disse, assim, é o tipo de gente que a gente. Eu entendo que a gente está no começo, é claro. Eu entendo que você não vai esmiuçar a política de compra até o último detalhe nesse primeiro momento, mas é uma questão de posicionamento, eu acho, sabe? De se dizer, olha, não, a gente não vai comprar verdura se tiver plástico. E não vai ter 5 alfaces, vai ter um só. E I'm so sorry. Inclusive porque eu acho linda, a Pax é gigante, não sei o quê, mas é isso, a gente está no Brasil e a gente está em São Paulo e a gente precisa entender que a gente está na selva de pedra, e que em São Paulo tem um supermercado em cada esquina, e que talvez as pessoas não queiram ir trabalhar no supermercado para comprar mais barato. Entendeu? Então, talvez a gente não tenha 1 milhão de cooperados, é um sonho que a gente quer, mas talvez não aconteça. Então, mas principalmente essa questão de plástico, acho que é uma coisa que precisa ser tratada e discutida, sabe? Muito sério, assim. Eu tenho aqui em casa, não consigo lidar com o plástico que eu consumo, né? É Raquel, isso. posso te pedir a gentileza de você falar a sua frase? Como que você enxerga a Gomo? Aí, Exatamente como o Chico. Acho que eu quero ir lá e fazer as minhas compras quando eu estiver prestando o meu serviço. perfeito. Obrigado. Aí, se alguém mais tiver alguma consideração, eu vou pedir para, por conta do tempo mesmo, enviar no chat. Então, ia pedir para o Luciano falar e depois a Lúcia, brevemente. Como você enxerga a Gomo, né, como consumidor, o que você espera de lá? Uma frase rápida, por favor. Luciano. Como consumidor, eu espero um lugar que eu chegue e onde os produtores consigam não só vender, dar um canal de venda para os produtos dele, mas que eles consigam mostrar como aquele produto é produzido, sabe? Lugar que você não vá só e veja a uva, mas você entenda como aquela uva foi produzida, em que condições e como aquela uva, toda a história daquela uva até chegar ali, todo o contexto que ela foi produzida. É isso. Obrigado, Luciano. Lúcia e depois Thaís. Eu enxergo a Gomo como um lugar inclusivo, com diversidade, e que seja acessível. Acho importante isso, porque, assim, as pessoas precisam querer consumir coisas melhores, né? Mas elas precisam poder também. Então, tem que ser inclusivo, tem que ser acessível e diverso. Obrigado, Lúcia. Thaís e depois Bruno. Oi, deu uma travada que eu perdi algumas partes aí, mas assim, eu acho que em relação à loja, né, e à política de compras, eu acho que vai ter que ter sempre o meio termo, né, como um todo, porque é isso, não adianta a gente ficar super radical, sendo que vão ter pessoas, né, de diversos tipos. Então, acho que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir chegar num ponto que esteja uma média boa, mas sabendo que todo mundo vai ter que ceder um pouco, né? E aí também concordo com a pessoa que falou, eu não sei quem foi, que é isso, nem todo mundo vai poder comprar tudo lá, porque provavelmente também não vai ser perto da minha casa. Então, assim, mas eu quero estar nesse projeto, então eu acho que vai ter todos os modelos, e a gente vai aprendendo enquanto está fazendo, né? Que é como funciona
a cópia aqui, né? E como você enxerga a cooperativa Gomo? Se você fosse fazer a sua compra amanhã lá, como que você enxerga ela? O que vem na sua imagem quando você pensa na Gomo na loja? Você consegue traduzir em uma frase, Thaís? Eu penso que é um lugar que vai ser agradável de ir e que você vai mais por gostar do projeto, pelas pessoas, do que pelos produtos em si, assim, sabe? Vai mais pela ideia do que pelo que vai ter lá. Perfeito, obrigado, Thaís. Bruno e depois Alice. Escuta? Me ouve? É para... Toma, Bruno. Você me escuta? Ah, beleza. Acho que eu enxergo como um local que vou poder aprender para o consumo, de maneira geral e bem ampla. Basicamente seria isso. Obrigado, Bruno. Alicia e depois Cris. Eu concordo com a visão do Chico, que eu vejo a Gomo como um lugar que eu encontro a maioria das coisas que eu preciso, mas ao mesmo tempo eu vejo a Gomo como um lugar que me traz as coisas que eu não encontro em outros lugares. Então, acho que a gente falou bastante do que vai suprir as demandas de todo mundo, né, as demandas básicas, mas acho que mais do que isso, a gente precisa focar em qual é o diferencial da Gomo. Então, é justamente esse contato com o produtor, é conseguir viabilizar uma cadeia curta e acessível para todo mundo, com um valor acessível, mas que também eduque, e eu acho que esse é o grande diferencial, e acho que a gente precisa focar mais nisso, e não só no que torna igual e que faz da Gomo um supermercado. Obrigado, Alicia, Cris e depois o Arthur. Para mim, é esse espaço de troca, essa comunidade que vai se formar num consumo engajado político, né? E eu estou na dúvida ainda qual o tamanho, pelo Chico falando da Park Slope, é um mercado grande, né? E eu citei até um mercado de bairro, eu vejo muito em achar produtos diferenciados, né? Até os industrializados, mas que são naturais, que geram saúde, né? E os frescos, lógico, se for muito longe da minha casa, eu não vou conseguir fazer o tempo todo, mas esse ponto, longe da minha casa, né, é uma coisa que, vendo vocês discutirem, eu vejo muito do presencial e isso é muito importante. Mas eu não consigo imaginar financeiramente hoje um negócio, um comércio sem o delivery online, né? Então, eu acho que isso me ajudaria a consumir mais da Gomo, ter o delivery online. Eu sei que é muito importante ter a participação presencial lá, mas eu não vejo discussão sobre isso, e isso sempre eu fico, mas o financeiro depende disso hoje, né? Mas é isso. Arthur e depois Beto. Eu vejo a Gomo como um lugar com diversidade, tanto de produtos quanto de pessoas, com diferentes experiências, onde a gente vai poder trocar ideias e também fazer compras e então aí conseguir encontrar as coisas que a gente precisa e que a gente poderia descobrir também. Então, é isso aí. Obrigado, Arthur. Beto e depois Ju. Eu não sei responder precisamente, mas eu vou responder temporariamente. Eu acho que tenha que um lugar que tenha a maior parte dos produtos, mas também que tenha diferenciais. Os diferenciais estão na qualidade e nos orgânicos, né? E claro, tudo isso pensando no quem está fornecendo isso, né? Dessa relação com isso. E que a gente tem uma educação muito forte, mas isso eu acho que não é o foco, estamos falando da loja, que tenha diversidade, que eu consiga comprar o máximo de coisas, mas também que atenda as particularidades de saudáveis. Júlia e depois Maria. Acho que é uma expectativa de me sentir segura em relação à qualidade dos produtos que eu estou consumindo e a cadeia de produção, mesmo quando elas fogem dos critérios essenciais, mas de eu saber exatamente o que eu estou comprando, da onde está vindo e poder fazer uma escolha educada, né? Então, ainda que não seja uma escolha perfeita, é uma escolha educada e de eu, né, ter essa consciência do que eu estou levando para casa e onde é que eu estou gastando meu dinheiro e, né, para onde esse dinheiro está indo, etc, etc. Marília, depois Helena.
Nossa, eu vejo a Gomo como esse lugar em que eu quero gastar todo o meu dinheiro disponível com compras. Não quero deixar para o Master, que é uma rede que vem do sul do Brasil. Tudo que vem do sul do Brasil me arrepia. Então, assim, quero que o coletivo tenha feito boas escolhas e, como a Júlia, poder entregar um pouco disso, mas também quero que a Gomo seja esse lugar onde eu queira ir mais do que uma vez por mês, pelo monte de coisas legais que vão acontecer lá. Então, que seja esse espaço de sociabilidade que dê vontade de ir. É tipo piquenique. O piquenique não é produtivo, a gente não faz reunião, a gente só quer ir para encontrar o pessoal, dar um abraço, comer coisinhas diferentes, gostosas e sei lá, meio que por aí. Valeu. Helena e depois a Débora. Eu vejo a Gomo como um espaço de troca, de engajamento e de aprendizado, não só dessa comunidade de cooperantes, mas também dos produtos que vão ser oferecidos e o próprio processo de encontrar esses produtos, né? Como a Julia falou, acho muito legal essa compra consciente e educada, né? E acho que trazer, a gente conseguir também oferecer essa escolha educada para pessoas que hoje não têm esse acesso. Eu acho que isso é muito importante. E isso só acontece através da troca e da inclusão. Então, eu vejo a Gomo como esse espaço em que a gente consegue incluir tanto pessoas versadas nessa educação, quanto pessoas não versadas nessa educação através dos produtos que a gente vai oferecer e da oportunidade de participar. Perfeito. Débora e depois eu. Aí eu vejo a Gomo como local de acolhimento e segurança. Aí, juntando tudo que todo mundo falou, de cada um tem um pedacinho, e é o lugar onde a gente vai se sentir seguro, porque a gente vai conhecer por quê e para quem e como a gente trabalha e por quê, de quem e como a gente consome. Então, é bem isso. É por amor, né? Bom, eu, como cooperante, eu vejo como um espaço de descoberta, né, e de encontrar coisas novas, de estar lá trabalhando com alguém no turno e falar, pô, você viu aquilo lá que, tipo, agora tá, tipo, tão vendendo lá, né, tipo, onde que tá aquele molinho, tipo, pô, vende não sei da onde, é mal gostoso, você precisa comprar, e aí você fica, tipo, nossa, que legal, vou levar para casa, um lugar, uma parada que você não encontra em lugar nenhum, assim. E de fortalecimento, então, tipo, fortalecimento isso, que apoia essas cadeias que a gente valoriza, as relações de trabalho que a gente acredita, e fortalece os produtores, sejam eles rurais, né, ou até urbanos, que estão na luta e que a gente não fique refém do que o mercado quer oferecer para a gente, e sim do que a gente quer oferecer para nós mesmos. Então, acho que é isso. Bom, encerramos a nossa pauta hoje com um leve atrasozinho, então a gente vai para um consentimento à ata e relâmpago. Acho que os pontos não precisa, E pula, não né, precisa, de na verdade, né? produção? Fechou. Então, basicamente, a gente trouxe a questão da política de compras e vamos, então, para uma avaliação check-out. Vou pedir para todo mundo levantar as mãozinhas. Para quem nunca fez, eu vou começar fazendo também, mas é como que a gente sai dessa reunião e vou pedir para na avaliação também com uma palavra que você, como você enxergou essa reunião, essa mexerica em questões de eficiência, eficácia, de participação, enfim, como você avalia esse encontro. Eu vou pedir para cada um ser bem breve, para a gente não tomar mais tempo além do horário, entre uma frase que você, como você sai, e uma palavra de avaliação. Então, uma palavra de avaliação, eu, eu fiquei impressionado com a diversidade. A gente tem um grupo diverso aqui, e isso foi sensacional, e eu saio muito contente com essa reunião de hoje, essa mexerica de hoje. Passo para o Chico. Avaliação é equivalência, de ter ouvido tantas vozes, e, nossa, empolgadíssimo e com os olhos no horizonte, sai.
Passo para o Beto. Só melhor. Bem legal esse conteúdo e essa pergunta que tantas vezes a gente já falou, ela retomar desse jeito sobre produtos, eu achei bem interessante a gente repensar. E foi rico, foi rico. Passo para a Lúcia. É, a palavra é curiosa, né? Estou muito curiosa para ver esse projeto avançar. E o que me chamou muita atenção hoje foi o que já foi dito, né? Muita diversidade aqui nas opiniões. Algumas coisas que foram faladas eu não tinha pensado a respeito ainda. E foi muito rico, muito rico mesmo a conversa, assim, cabeças pensantes levam a lugares diferentes, né? Foi muito bom. Passa para alguém, Lúcia, por favor. Vou passar para a Helena. A minha avaliação é inspiração. Acho que foi um encontro inspirador. E eu saio animada para trazer esse informe amanhã para a nossa reunião de recursos e processos e os desenvolvimentos dessa conversa dentro do círculo e dentro do geral também. Eu passo para a Débora. Obrigada, Helena. Eu saio feliz. Eu acho que hoje foi um dia de aprendizado muito grande. Foi uma troca tão intensa que eu saio com muito para pensar e para reavaliar. Saio também com o olho no horizonte e acho que estamos em aprendizados e estamos caminhando para o futuro. Fico feliz e, assim, agradeço super a toda essa diversidade, a todas essas ideias. Passo para a Cris. Oi, sobre a reunião, eu sempre fico muito motivada com a maturidade dessa rede. É bem impressionante, a gente está aprendendo muito, né? E saio com um gostinho de quero mais. Estou feliz de ver a mexerica mais cheia. A primeira que eu vim estava mais vazia, espero que encha mais e mais. Raquel. Eu aqui brigando com os controles do evento. É, eu achei assim incrível, concordo com todos os últimos depoimentos assim, sobre a diversidade, sobre a maturidade, sobre a preocupação, sobre coisas que a gente não pensou, sobre enfim, novas perspectivas. E eu saio dessa reunião feliz, assim, de saber que está sendo levado tudo tão a sério e que tem gente pensando em várias coisas e muitas pessoas e pensando em coisas que eu não pensei, não consegui, quer dizer, a prova de que o coletivo é muito mais forte, né, do que o individual. Eu vou passar deixa eu ver uma mãozinha aqui, para o Luciano. Olá, eu saio encorajado, saio esperançoso, saio fortalecido. E sobre a reunião, eu saio feliz, porque, embora tenha sido muito diversa, muito rica, eu percebo que a gente mira um ponto comum assim no horizonte, assim. Então, sigamos, tá bom? Até a próxima, mexerica. Chama alguém, Luciano, por favor. Passo para a Thaís. Eu achei bem interessante. É a primeira que eu participo, eu achei muito legal de ver pessoas diferentes, né? Porque dos círculos e de quando a gente fazia as reuniões, as AGs, né? Então, achei que foi bem diferente, assim, as carinhas. E saiu animada, e também acho que tá todo mundo realmente, como o Luciano falou, mirando o ponto comum. Passo para a Júlia.
Agradeço muito as falas das pessoas que se prepararam, porque a Elina, a Débora e o Renê aí que prepararam um monte de coisa bacana. Engrosso o coro da satisfação com a diversidade de falas e aí faço um pontual agradecimento aí para o Renê que insistiu na rodada de reações. Eu estava aflita, falando, ai, não vai dar tempo. E aí ele bancou e foi muito legal. Obrigada, Renê, valeu, foi ótimo. Saiu muito agradecida por isso, muito feliz de ter dado para ouvir todo mundo também. E passo para o Arthur. Um mês feliz, saio agradecido aí de todo esse coletivo aí que tá fazendo esse projeto acontecer e saio animado e esperando para os próximos capítulos. Eu passo a palavra para a Marília. Eu saio sempre com a... Sempre não. A avaliação da reunião de hoje é que eu tenho a sensação de que tem gente muito competente nesse coletivo e que eu fico sempre impressionada assim, com o trabalho. Eu já tinha ouvido isso daí no Círculo Geral e hoje as coisas ficaram muito mais nítidas, mais evidentes, assim, mais diretas. Então, acho que é um passo além e sinto que a gente sempre dá um passo além. Isso é muito bom. Hoje a gente deu passos para muitos lados, né? E acho isso também uma delícia. Então eu saio mais leve, bem mais leve do que eu entrei. Eu estava cansada, eu tô com 16 quilos aqui no colo, meio torta, não consegui escrever mais, mas eu saio bem mais leve, bem mais animada do que eu entrei, gente. Acho que é isso. Acabou, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, bom descanso. Boa E noite. valeu aí por noite, permanecer pessoal. em firme. Tchau, tchau. Boa noite, Boa gente. Até a noite. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, galera.